Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, a Bíblia nos diz que muita coisa no final dos tempos seriam revelados e confirma ainda que não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Então, ultimamente, muitas coisas têm surgido, literalmente brotado da terra. Você vai ver aqui uma matéria muito boa, inclusive difícil de ver, da BBC News Brasil, que já puxaram também de outra. Você sabe que a mídia ela copia, né? Então, preste muita atenção que você vai ver que não é uma teoria da conspiração, não é um exagero de pessoas religiosas. Muitos segredos estão sendo literalmente revelados nesses tempos. E indica justamente isso, os tempos que estamos atravessando. Então, como não há tempo a perder, pega agora mesmo o pão com queijo e o cafezinho e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Seca na Europa revela naufrágios, bigodinhos, cidade fantasmas e monumento megalítico. Uma matéria de 21 de agosto, o mês do desgosto, de 2022. A Europa está sofrendo uma seca severa há semanas, com ondas de calor causando deslocamentos e perdas de vida. Os níveis dos rios e lagoas estão caindo, o que gera grandes problemas para embarcações. A queda no nível da água também está revelando alguns tesouros arqueológicos que normalmente ficam submersos. Os mais sinistros são as Pedras da Fome, pedras que marcam o nível baixo de água e foram gravadas com anos em que grandes secas precederam tempos de escassez e fome. A mais antiga é a do século XV. A maioria ficou visível no leito do rio Elba, que vai da República Tcheca até a Alemanha. Em uma delas, de 1616, está escrito "Se me vir, chore". Pausazinha aqui, família. Quando se fala da questão do clima, né, existe apenas uma narrativa que hoje é permitida. É você apoiar e dizer que é isso mesmo que eles estão falando, que para mim, já falei aqui particularmente, se trata de um modelo de negócio. Mas, de acordo com as regras dessa plataforma, não se pode também levantar ou questionar qualquer hipótese que vá contra o que eles chamam de consenso. Então, infelizmente por isso, eu não posso dizer o que é que eu penso sobre isso aqui. Agora, se você mesmo parar para raciocinar que as cidades que são na beira das praias não foram submersas até hoje, não subiu, o nível da água continua o mesmo, isso é fato. Não adianta vir, mas aumentou-se. Não, não aumentou. Tem casas com 200 anos na beira da praia, elas continuam ali. Nunca foram engolidas. Outra coisa, você ouviu na própria matéria, não é a primeira vez que isso acontece. Na própria pedra estava escrito, "Se me vir, chore". Ou seja, em outras épocas também aconteceu. Aqui até relata, 1616. Você entende, meu irmão, aqui, que tudo que você está ouvindo, que hoje você não pode questionar, tem um interesse muito maior por trás? Não posso ir muito mais além disso. A seca no rio Danúbio, na Sérvia, revelou os destroços de 2 navios naufragados da Segunda Treta Mundial, ainda cheios de bombas que não explodiram. Os navios, encontrados próximo à cidade de Prahovo, eram parte de uma frota bigodinho que naufragou em 1944. Mas naufrágios devem vir à tona se a seca continuar. Explosivos não detonados também foram encontrados no rio Pó, na Itália. Cerca de 3.000 pessoas tiveram que ser temporariamente evacuadas próximo à cidade de Mantua, em julho, enquanto especialistas removiam uma bomba não detonada na Segunda Treta Mundial. Anteriormente, o explosivo ficava submerso, mas a seca o deixou visível. Tá aí a imagem, né, para você ver. Uma barca usada pela Alemanha e naufragada em 1943 também emergiu no rio Pó. Os moradores da região começaram a conseguir ver a barca Zibelo há alguns meses, quando o nível da água começou a baixar. Com a continuação da seca, o naufrágio fica cada vez menos submerso. Então aí outra imagem, né? Impressionante, né, meus irmãos? É como se Deus realmente estivesse nos mostrando alguma coisa. E outra, né? Você sabe que a Europa ela tem sido responsável por muitos dos comportamentos mais liberais. Você também entende o que eu estou falando. E água, chuvas, sempre foi bênção. Então, mais uma coisa para lembrar a humanidade que nada tem acima de Deus, né? No rio Tibre, em Roma, na Itália, a seca revelou as ruínas de uma ponte que provavelmente foi construída pelo imperador Nero no século I, por volta dos anos 50. Sempre foi possível ver uma pequena parte das ruínas quando o nível de água baixava, mas agora uma parte muito maior da estrutura está visível e fica próximo a uma ponte moderna, a Vittorio Emanuele II.
Na Espanha, o chamado Stonehenge espanhol apareceu na represa de Valdecanas, nas províncias de Cáceres. Esse aqui a gente mostrou, temos um vídeo só falando sobre isso, né? Alguns detalhes a mais que a matéria aqui com certeza não vai falar. O nome oficial do círculo de pedras megalíticos é Dome de Guadaperal. Acredita-se que ele foi construído no ano 5000 a.C., 5000 ou 3000 eles falam, né? As pedras foram descobertas por um arqueólogo em 1926, mas a área foi inundada em 1963 por um projeto da ditadura de Francisco Franco. Desde então, o monumento só ficou visível em 4 ocasiões. Na Galícia, na fronteira em Portugal, uma cidade fantasma ficou visível neste ano quando a seca esvaziou dramaticamente uma represa. O vilarejo de Aceredo havia sido inundado em 1992 para a construção da represa. Agora, alguns dos antigos moradores foram ao local observar os prédios e casas destruídas. Literalmente, uma cidade fantasma, né, meus irmãos? Tesouros perdidos também foram revelados no Reino Unido. Ruínas de uma igreja no vilarejo de Delty ficaram visíveis na região de Derbyshire. O vilarejo foi inundado nos anos de 1940 para a criação da represa de Lady Bower. As imagens realmente impressionam, né? Na Cornualha, ao sul da Inglaterra, troncos de árvores mortas ficaram expostos no lago da represa Colliford. A região havia sido inundada nos anos de 1980. E no Parque Histórico de Liard Park, no sudoeste da Inglaterra, as ondas de calor mataram toda a grama, o que revelou marcas gravadas no chão. São requisitos do jardim que ocupava o local do século XVII. Jardim fantasmas parecidos também surgiram em uma propriedade na região de Longleat. Então o passado vindo à tona, né, meus irmãos, sendo exibido de novo. Aqui eles dizem que esse texto originalmente foi publicado, né, pela BBC Portuguesa Internacional. Como eu digo a vocês, eles só copiam. O que é que a gente pode entender, meus irmãos, de tudo isso, né? Um velho continente, mais avançado, primeiro mundo, está sofrendo com isso aqui, né? Esqueceram literalmente de Deus e a mão de Deus pesa. Aí você volta a olhar para o Brasil, né? Os países tidos como em desenvolvimento, né? Brasil, Paraguai, Argentina, o Mercosul. Esses países tidos como pobre, hoje detêm as maiores riquezas. A principal riqueza de todas, e sem ela a gente não vive, é a água. O Brasil e esses países que eu citei, tem muita água, não só nos seus rios, mas também por baixo dele. Não é de hoje, parece brincadeira, mas não é de hoje, que eles falam em como conseguir levar essa água daqui. Eles não têm dúvida que o povo daqui, mesmo que precise dessa água, vai entregar para eles. Pela questão que nós não temos governantes, nós temos representantes do sistema financeiro internacional, como o Dr. Enéas, desde o começo de sua carreira política, avisava dia após dia. Nenhum dos candidatos, repito isso com toda segurança, nenhum deles, mesmo os que não têm chance de vencer, mesmo esses, servem ao sistema financeiro internacional. Estão prontos para aderirem sempre às regras, os contratos assinados por pessoas corruptas, como o próprio Lula, como a Dilma, como o Bolsonaro, como o Michel Temer. Essas pessoas estão prontas para seguir com esses acordos. Elas não querem romper, não querem pagar o preço que teria que ser pago para fazer isso. Então, existem esses planos, né, para conseguir levar essa água daqui. Inclusive, não pense que é uma coisa impossível. Ah, Davi, são muitos quilômetros. É possível sim, eles dão um jeito. O Rockefeller conseguiu fazer isso com o gás, por exemplo. Você sabe que lá nos Estados Unidos você não compra um botijão de gás como a gente faz aqui. Ele chega através da tubulação. E ele fez isso unicamente para economizar. Em vez de estar pagando uma fortuna para estar levando em trens o gás, né, armazenado em recipientes como a gente faz, ele criou ali o sistema de encanação que o pessoal achava que era impossível e ele fez. Então, da mesma forma, eles têm olhado para aqui porque o futuro desse mundo é literalmente esses países emergentes tidos como pobre. E para que eles usufruam e que inclusive eles possam pagar, porque se você for ver, ó, riqueza de terra, vamos trocar. Eles não teriam nada para trocar com a gente. Mas com o sistema de moeda do jeito que está, onde paisecos que não dá um estado nosso é mais rico do que toda uma nação, um continente inteiro, beneficiem muito eles. Esse sistema está beneficiando e muito eles. Então, uma terra que já foi explorada aos montes, você vê que não tem, literalmente. Até quando seca a água aqui, você vê que até ali embaixo da água já teve povos, já teve civilização deles mesmos, que já usufruíram, já usaram e muito dessa terra. Nessa modernidade, destruíram suas florestas, não tiveram qualquer respeito com a natureza e nem com as leis de Deus. Então, estão pagando o preço por isso. Mas, repito, com a idolatria que o povo tem aos políticos daqui e com a idolatria que os nossos políticos têm com as autoridades de lá, né, são comprados facilmente. Então, meus irmãos, o destino para o nosso país não é bom.
Tem pessoas que não gostam de ouvir essa realidade porque a verdade ela nunca agradou. A verdade ela é sempre dura e amarga. E a mentira ela é doce e macia. Então as pessoas correm para ela. Quem quer nada que seja amargo? Prefere o doce. Então, meus irmãos, só que de ilusões não formam fatos. O fato continua sempre fato, independente se as pessoas acreditam ou sequer sabem da sua existência. E aqui está a prova para vocês. Cada vez mais o tempo vai avançando. Essa terra nossa, nosso continente em geral, aqui do Mercosul, ele prova ser a terra que emana leite e mel. E vai se provando ser verdadeiramente rico. Hoje, né, o que era uma teoria da conspiração, e eu via muito, principalmente o pessoal da esquerda, dizer: eles estão lá ligando para o Brasil, tudo que tem aqui eles têm melhor. Eu ouvi muito esse discurso. Já hoje você vê presidente dos Estados Unidos, você vê presidente de grandes nações preocupados com as eleições do Brasil e admitindo: olha, o Brasil é essencial aqui para nós, fazendo até documentários explicando para o povo deles, que é um choque para eles. O Brasil sempre foi tratado como se não valesse nada, né? Como um simples parceiro. E agora os caras vêm dizer que não, ó, a gente tem que se preocupar com o Brasil, né? Se preocupar em quê? Em continuar controlando, continuar com as parcerias, que na verdade são cordas. E aí, quando você escuta isso, né, o povo não entende. O povo diz: olha, que bom, agora estão dando o valor que a gente merece. Não, eles estão preocupados com as nossas riquezas. Isso sim, o povo eles querem mais que se dane, né? Já dizia o rei da Inglaterra que o problema da Escócia era que ela estava cheia de escoceses. E agora, o problema do Brasil é a mesma coisa. Não só do Brasil, mas da Argentina, Paraguai, Uruguai, os países daqui, né, Chile. Todos esses países também são o problema, né? Não os países em si, mas as pessoas que são donas desses países. Que é o povo que é legitimamente dono. Então, meus irmãos, diante de tudo isso, eu peço que você deixe a sua opinião aí. E, como eu tenho falado, não deixe mais para comprar seus mantimentos em cima da hora, porque cada vez vai ficando mais claro que nós vamos atravessar uma grande crise. Tenho certeza disso. Esses homens têm dinheiro. E se lá não está produzindo, se lá está em seca, se aqui tem água e lá não tem, cada vez mais esses itens vão ser mandados para lá, de uma forma ou de outra. E eles têm grana para pagar. Você que trabalha aqui, que é o legítimo dono da terra, não terá. É por isso que eles querem tudo globalizado, tudo atrelado às regras internacionais, como por exemplo o PPI no combustível. Sem eles, como é que eles vão bater de frente conosco e comprar com a moeda que vale muito mais, né? Então, tudo isso, meu irmão, contribui. Não tem essa de regras de mercado, como esse pessoal liberal, né, que é o gado de elite também, fica falando aí. Enfim, eu vou encerrando aqui, tá certo? Gostaria de saber a tua opinião. Nós voltaremos com mais um vídeo às 5 da tarde, se assim o Criador permitir. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e fui!